Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. E aí, como vocês estão? A gente está de volta com um vídeo no canal e o vídeo de hoje é: e aqueles que se apaixonaram sozinhos? Já clica o dedão aqui no like se vocês já estão querendo saber do que é esse vídeo. Se é de dorama, gente. Um assunto que vocês amam aqui no canal, então já dá muito like. Eu vou indicar vários doramas, vocês vão gostar bastante e vão entender por que eu falei esse título, porque tem a ver com as indicações. Também já se inscreve aqui no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrito, então tá esperando o quê? Vem fazer parte da nossa família, vem! E lembrando que a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Esfriou, mas a sua criadora de conteúdo não para. Tô com um lookzinho bem diferente, gente. Até na minha cidade esfriou e eu juro pra vocês, aqui o sol é de rachar, que é 40 graus quase todos os dias. Então imagina, tá fazendo frio aqui, eu tô com muito frio, mas deu uma maneirada agora de manhã, então eu tô gravando, aproveitando isso. E vambora que eu vou explicar por que eu falei e aqueles que se apaixonam sozinho. A gente fala de vários doramas de amor, de amizade, de lição de vida, mas vocês já pararam pra pensar que todo dorama que tem triângulo amoroso tem sempre aquela pessoa que se apaixonou sozinha, que ficou naquela relação unilateral, que sofreu. A gente nunca fala dela, vocês já pararam pra pensar? A gente só conta a história de amor das pessoas que deram certo, né? Que estão vivendo aquela linda história. Mas e a pessoa que tá sofrendo, que ficou sozinho? Então o vídeo de hoje é indicando doramas com isso, que tem triângulo amoroso ou não, e que tem aquele personagem que foi unilateral, ele se apaixonou pelo mocinho, pela mocinha, e não foi correspondido, não era amor realmente, mas ele achou que era no coração dele e projetou toda uma coisa que não aconteceu. Então hoje a temática é essa e eu vou indicar vários pra vocês, aonde assistir também. E também, gente, coloca aqui no comentário, é um vídeo que eu quero fazer, mas aí depende de vocês. Vocês querem um vídeo de eu falando das plataformas que eu assisto dorama, qual que é melhor? Eu posso fazer um primeiro que é comparativo da Netflix com a Viki. A Viki é um assim que eu acho que dá pra comparar bem com a Netflix, e aí eu acho que dá pra gente começar por elas e depois eu posso fazer um que é abrangendo, falando mesmo de todas as plataformas que dá pra assistir dorama. Mas de comparação eu acho a Viki e a Netflix bem bom pra comparar. Mas aí coloca aqui no comentário, gente, vocês têm que comentar pra eu saber se é isso que vocês querem. Então bora começar o vídeo? Parar de enrolar? Pra começar, o dorama Tudo Bem Não Ser Normal é um dorama que muita gente conhece, né? Eu sou apaixonada, é maravilhoso a mensagem, o casal. Mas vocês já pararam pra pensar as pessoas que se apaixonaram sozinho? A Unita... Gente, agora esqueci a palavra, mas vou deixar aqui. Foi único, foi de via única pra ela. A outra pessoa não se apaixonou. Aí, de exemplo, nesse dorama, a gente tem, né, o menino, o mocinho, que era o cuidador, né, lá no hospital. Nós temos a enfermeira e nós temos a escritora. E a gente sabe bem que a enfermeira se apaixonou por ele, o mocinho, e foi unilateral. Ele não se apaixonou por ela, ele nem imaginava, né, que ela sentia isso. Quando ela começou a dar uns indícios, óbvio que ele percebeu. Mas a gente já parou pra pensar o que é estar no lugar daquela pessoa? Ou a gente já até passou por isso? Então a história dela no dorama é até bastante abordada, né, porque tem muitas partes que eles utilizam da ajuda dela, né? Ela é meio que uma amiga, né, deles, principalmente. Tem uma ligação com eles, principalmente com a escritora, né? As duas foram colegas de escola, tudo por um tempo foram amigas, né? E depois não eram mais, né? Então as duas tinham um contato maior e também eles ficaram na casa dela, sem entrar em spoiler, né? Mas falando um pouco assim por cima pra falar por que eles estão ligados além do hospital, óbvio, porque os três iam lá naquele hospital, 2 trabalhavam lá e a outra
meio de intrusa, mas ela também vai começar meio que a trabalhar lá. Mas a gente vê a história da enfermeira como é um pouquinho assim sofrida, assim. Ela perdeu o pai dela e ela toda aquela construção de amor, né, que ela poderia espelhar da família já não tinha, né? E também das histórias que a mãe dela contava, que parece, pelo que dá pra entender nas entrelinhas das partes que a mãe dela conta sobre o pai, não foi assim um amor apaixonante, né? Foi mais ou menos aqueles casamentos, né, que tem lá da Coreia, da China, né, no Japão. Um casamento assim, vamos casar, né, um casamento sem amor. Então a gente vê, né, como também a parte do casamento, uma segurança para a vida. E como ela almejava esse amor apaixonante, né? Ela almejava alguém que amasse ela. E dava pra... Teve umas cenas que mostrou nesse dorama dela totalmente chorando, falando por que ele não me ama, porque ele acha ela melhor que eu, e porque ela é mais bonita que eu. Então isso também dá pra gente levar também pra outros questionamentos, que é a baixa autoestima. Muito desses personagens... não tô falando todos, não tô generalizando, mas se a gente parar para uma análise, a gente pode ver que muito desses personagens, seja feminino ou masculino, acha que não ficou com determinada pessoa porque ele não tem algo que aquela pessoa tem, seja beleza, seja inteligência, seja alguma coisa diferente, tipo, eu sou bom piadista, ou eu sou bom em fazer alguma coisa. Eles acham que não conseguiram ficar com aquela pessoa por causa disso. E eu gosto muito quando tem aquele amadurecimento do personagem ao longo dos episódios, em que ele vê que não é isso, que ele é suficiente sim, e que se aquela pessoa não enxergou isso nele, porque não era amor realmente, porque quando o amor chegar pra eles, a pessoa vai valorizar ela e vai amar ela do jeitinho que ela é. Então a gente vê isso. Eu não me lembro muito bem se essa personagem ela começa a perceber isso, mas ela começa a ter uma construção de amor próprio, ainda mais que vai ter um carinha que vai se interessar pela enfermeira, não vou falar quem que é. Então ela começa a ver que ela precisa construir um amor próprio, que ela ia muito atrás do menino, que ele não em nenhum momento falou que estava interessada, mas ela estava muito. Então a gente vê ela construindo isso e é muito bonito ver ela construindo esse amor próprio. Porque ela queria ser a namorada dele, dar amor pra ele, mas eu acho que antes ela tinha que se colocar em primeiro lugar. Ela era muito insegura. Isso é mais ou menos uma análise que eu quero fazer desse primeiro dorama. Agora a gente pode ir pro... Agora a gente pode ir para um outro tipo de dorama, né? Esse que eu tava falando é coreano e esse agora é chinês, apenas por casamento. Aqui a gente tem um casal que vai se casar por contrato. Então é um casamento fake, só que para todo mundo eles tiveram que fazer parecer que é real. Então ninguém sabia por que eles estavam se casando. A história é que nós nos apaixonamos. Só que tem uma terceira pessoa, o CEO de uma outra empresa, né? O marido dela é CEO, mas o CEO de uma outra empresa é apaixonadíssimo por ela. E, tipo, ela não se tocava disso. E os dois se conhecem há muito tempo. Ela chama até ele de veterano. Eles eram da mesma escola, faculdade, uma coisa assim. Acho que era escola, porque eles se conhecem desde pequenininho. Então, aqui também já tem outra vertente. A pessoa materializar uma coisa que nunca aconteceu. Aqui, o personagem que não teve o amor correspondido, o outro CEO, ele conhece ela há muito tempo. Então o que ele achava? Que quando eles crescessem, ele ia conseguir falar o que ele sentia, que ele ia ser correspondido e que os dois iam viver aquela história e viveram felizes para sempre. Só que não foi isso que aconteceu, porque eles passaram muito tempo sem se ver depois que eles saíram da escola, daquele bairro, né, que eles moravam um perto do outro, eles estavam sempre juntos. E quando muitos anos depois eles se encontraram, ela já estava noiva, prestes a se casar, se casou. Então, na verdade, ele viu ela construindo a felicidade e ele meio que ficou estagnado. Em vez de buscar uma felicidade, buscar projetos, sonhos, ele ficou meio assim, atrás dela, tentando entender se esse casamento ela é de verdade, interferindo, tentando meio que mostrar os sentimentos dele, mostrando como que ele era capaz, como que ele podia ajudar, sendo que em alguns momentos
sinceramente, ele era um enxerido, meu, porque não era pra ele estar fazendo aquela determinada coisa e ele tava lá. Então, também essa é uma projeção que a gente vê em alguns doramas, que a pessoa fala, eu fui seu amigo a vida toda, e eu esperava, tipo, uma certa retribuição, que você percebesse que eu sou apaixonada por você, e que você também vai acabar com o tempo se apaixonando por mim. Tipo, nós passamos um longo tempo juntos e logo que aparece esse cara e você se apaixona. Então eu acho que meio que também parece nessas histórias, quando não é aqueles melhores amigos da vida toda que se apaixona, sempre tem uns melhores amigos que acha que a pessoa vai acabar notando que ama a pessoa, mas nunca acontece. Então também colocar isso em pauta, porque o amor não é isso. Não é eu estar o tempo todo com a pessoa e de repente um estalo, eu sou apaixonada por aquela pessoa. Quando acontece esse tipo de amor, não falo que deve ser rápido, né? Nem na vida real e nem no dorama, mas eu sinto que a pessoa vai sentir, né? A gente tem vários exemplos de doramas assim, em que a pessoa sente e eles se tornam um casal. Quando se passa muito tempo e não acontece nada, é óbvio que o amor não é desse jeito. O amor é de amizade, como nesse dorama. Só que ele não sentia, ele achava que se o cara não estivesse na equação, ele é o que tinha mais chance. E na verdade não, porque ela nunca enxergou ele com esse tipo de olhar. Enxergou ele com o tipo de olhar de amigo, de amizade. Então a gente também tem essas vertentes, né? Que a gente espera que uma amizade pode virar algo mais, mas era só amizade. Vocês já conheciam esses dois doramas que eu indiquei? E também agora contando um pouquinho também de outros personagens, de amor próprio, de interferência que o personagem faz. E vocês já pararam pra pensar nessas coisas que eu tô falando, né? É meio louco, quando a gente assiste parece que a gente não pensa nisso, mas aí quando a gente para um pouco pra refletir ou ver algum vídeo sobre igual esse que eu tô gravando, a gente parece que começa a matutar sobre isso. Vocês já pararam pra pensar? Agora o próximo vai ser um dorama coreano, voltando pro coreano. E uma analogia que eu quero falar aqui não é nem só de quem sofreu sozinho. Eu vou fazer, na verdade, duas analogias desse dorama, porque pra mim ele teve duas fases nessa coisa de triângulo amoroso, né? Que não é que aconteceu um triângulo, mas na verdade teve três personagens que meio que sentiram algo em determinados momentos, e o dorama não era focado em romance. Então, tipo, você tinha que pescar as coisas quando acontecia, né? Aquela faísca de romance, porque não era um dorama focado em romance como esses outros que eu citei anteriormente. O dorama em questão é Vagabonds, Retaliação, um dorama que eu amo com todas as minhas forças e que eu espero que tenha a segunda temporada. Netflix, né, autores, diretores da Coreia, pode demorar, mas se tiver, não importa se vai ser em 2024, 2025, 2026, a gente vai estar esperando, porque a gente já tá esperando há tanto tempo. Se tiver, né, é lucro. Mas o que eu quero falar da primeira fase que eu quero analisar desse dorama? Na primeira fase, a nossa mocinha, a Go Hae-ri, ela era apaixonada, né, por o cara lá da organização, que era um pouco mais velho que ela, já era superior dela, e ela admirava muito ele. Não só admirava, como queria, tipo, namorar ele, beijar ele, tanto que ela beija. Alerta de spoiler, né, gente? Foi só um pequenininho, não vou soltar mais outro. E aí, ela ficou muito bêbada nesse dia e ela resolveu meio que fazer uma declaração beijando ele, né? E tipo, ela ficou muito envergonhada, porque ela não sabe como, ela ficou, como que eu acabei cantando, não só pra ele, como pra todo mundo, né? E aí, pra ele, na verdade, ele não sentiu nada por ela. Ele achou que ela é infantil, antiética no trabalho, irresponsável, tudo isso. Porque os dois trabalhavam junto. Ela ainda estava no começo da carreira quando ela fez isso. E ele acha que ela não amadureceu nem um pouco. Tanto que poucos anos depois que ele se vê, ele acha que ela ainda tá da mesma forma, diz que é alcoólatra, ele até refere a ela se ela deu, diz que um jeito nos problemas dela com álcool, né? Então, tipo, era uma relação totalmente unilateral. Ela se apaixonou por ele e ele nem nada.
E aqui a gente também já tem uma coisa que eu acho que vai dar gancho pra quando eu falar da parte 2 você entender. Ele era uma pessoa de respeito, numa posição alta, que tava de cargo até pra subir mais. Ele era um ótimo naquela linha de trabalho dele, né? Eles trabalham pro governo, né? Eles são meio que uma polícia, mas era uma polícia especializada, eu não sei bem o nome. É uma divisão pra isso. Então ele já era colocado num pedestal. Então imagina, não mostra no dorama, mas vamos se colocar no lugar de como acontece na vida real e nos doramas. Homens que estão nesse pedestal, tem milhares de mulheres que se jogam neles, essa é a verdade. Então chega ela, que pra ele são uma posição inferior. Ele nem enxerga ela como mulher, com uma possibilidade. Ele meio que já joga ela do lado e fala: meu, você é muito irresponsável, como que você faz isso, antiético. Ele não sente nada, somente despreza ela, essa é a palavra. Ele somente despreza ela. Aí numa segunda parte, que não necessariamente seria a metade dos episódios do drama, mas numa segunda parte, a gente vê o Shadowlan e a Koyohari começando a trabalhar junto. Eles começam a desenvolver toda aquela parte de companheirismo, que é a coisa fundamental numa relação. Por isso que a relação deles, pra mim, foi tão profunda, né? Eu posso até, talvez, gravar um vídeo de Vagabundos, que eu gosto muito, né? Eu tenho vídeo aqui de curiosidades, quem quiser assistir tá aqui no card, que eu posso gravar um falando mais sobre esse dorama, porque o relacionamento deles, pra mim, é incrível. Não teve tantas coisas de romance como outros doramas, mas pra mim foi lindo, meu, como se eles estivessem quase num casamento, porque o companheirismo deles, a veracidade com a verdade, eles eram muito bem de comunicação, de conversa, eles eram amigos acima de tudo. Então eu acho que o negócio dos dois se apaixonarem foi pouco a pouco mesmo, porque eles foram conquistando coisas que eram importantes para os dois: confiança, verdade, companheirismo de trabalhar junto, porque eles começam a investigar, né, o problema do avião junto, né? Os dois sentem confiança um no outro, uma confiança que ninguém sentia neles, né? Outras pessoas não confiavam e os dois confiaram um no outro, deram as mãos para fazerem essa investigação. Então eles tiveram uma coisa mútua que é muito importante para um casal ter um casal de namorado, um casal de esposa. Então eles tiveram muitas coisas que são importantes nessa construção antes de ser um casal. Então essa é a parte da segunda parte que eu queria falar. Quando os dois começam a aproximar e todo mundo de fora começa a ver meio que eles são um casal, e pra mim eles já eram mesmo, né? Eles que não eram assumidos, né, gente? Pra mim, né, os fãs também, eles já eram um casal. A gente vê várias coisas de, tipo assim, deles juntos em determinadas situações, né? Que dá a entender muito de casal. Ele dormindo na casa dela, ela dormindo na casa dele. Os dois assim, ela deitando no ombro dele. Ai, gente, muitas coisas. O colar da bala, da coisa que eles passaram junto, ele deu pra ela. Então, milhares de coisas pra mim que eles já eram um casal. E eles estão tanto numa sintonia de casal, mas que eles não acham que são um casal, que eles começam a fazer isso não só quando eles estão sozinhos. Eles começam a fazer isso quando eles estão em volta de outras pessoas. E aí que vem o cara lá, que ela era apaixonada no passado, mas que ela não sente mais nada por ele. Ele começa meio como um macha, como um macho alfa, a notar a menina, notar ela agora. Ai, como ela é interessante, ai, como ela é inteligente, ai, como ela é bonita, porque outro cara tá dando valor pra ela, porque outro cara tá vendo a essência dela, tá vendo como ela é boa assim, tá vendo como ela é inteligente, competente no trabalho. Tudo que ele não via nela no passado, ele tá vendo, mas também por causa de um homem estar perto dela. A gente começa a ver o ciúme dele e é super visível, que é porque ela agora não tá correndo atrás dele, tá focada em outras coisas no trabalho, tá conhecendo outra pessoa, e aí ele se sente incomodado, né? Um macho alfa se sente incomodado. Então aqui também já é outra vertente. O que o ciúme, o que ele achar que ele é melhor que aquele cara, coloca ele naquela posição. Ah, agora eu acho ela uau, outro nível. Agora eu quero ela pra mim, né? Porque agora ela tá interessada em outra pessoa, ela tá
em outro momento, né? Então, pra mim, isso aí é visível, esses dois momentos em que quando ela tá num relacionamento, porque pra mim já era um relacionamento, ele de repente se interessa por ela, entendeu? E antes, ele totalmente desprezava ela. Pra mim, essa palavra, ele totalmente não tava nem aí pra ela. Então, pra mim, teve essas duas coisas que foi fundamental e que cara, não quero falar bosta, mas que cara bosta mesmo, realmente, porque ele não valorizou ela. Tudo bem que eu acho que realmente não era paixão, era unilateral mesmo, mas ele podia ter sido mais cortês com ela, mesmo ele sendo o chefe dela, mas a forma que ele tratou ela, falando que era alcoólatra, um monte de coisa, só fez ela se sentir mais rebaixada e vergonhosa do que ela já tava sentindo, do que tudo que aconteceu. E aí depois ele querer dar um de ciúminho porque ela realmente estava vivendo uma coisa que era correspondida. Eu achei muito nada a ver, gente. Muito nada a ver da parte dele. Mas deixa eu parar, porque senão eu vou me aprofundar muito nisso. Mas pelo jeito, eu já falei bastante de Vagabond. Pra quem não assistiu, vai querer assistir. É muito, muito bom e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Apesar do final, eu acho que muita gente sabe do final, porque é um dorama, não é tão antigo, mas já é meio antigo. É de 2019, se eu não me engano, e também é um dorama amplamente falado com a coisa do final. Quando eu assisti Vagabond, eu já sabia, né, que o final era meio deixado no ar, né, então eu fui assim mesmo, sabendo das partes de sofrimento e as partes que a deixaram em ar, porque é um dorama fenomenal, e é muito bom, vale muito a pena mesmo sabendo mais ou menos como é o final. Agora o próximo que eu quero falar também é um coreano, Pousando no Amor. Como a gente fala de Pousando no Amor, a história, né, do casal da nação, não só do casal das telinhas, como também o casal de fora das telinhas, né, porque graças a Deus eles se casaram na vida real também, tem um filhinho, que coisa linda. Mas hoje a gente vai falar das pessoas, né, que não tiveram sucesso naquele amor ou que foi um amor unilateral. E de quem que eu quero falar nesse triângulo, nessa história aí de Pousando no Amor? Eu quero falar da Seodan. Porque a Seodan era uma pessoa que ficou noiva há muito tempo de um cara que ela mal conhecia, que foi tudo uma coisa que ela projetou. Depois que ela começa a perceber isso, a gente vê o amadurecimento dela e também como ela percebe que não foi amor mesmo, que foi uma coisa que ela projetou por causa de vaidade, por causa de status, né? Ela casada com um capitão, e não só com um capitão, a família dele era de elite, como fala, no negócio de patentes, né? Era elite, super rica. Então eu acho que ela se apaixonou pela projeção do que poderia ser, né? Eu casada com esse cara. A gente vê a Seodan desde lá da escola mirando o Capitão Wee, que ainda não era capitão naquela altura, né? Era só o Wee Juk. Ai, gente, eu não sei falar o nome dele, mas vai estar aqui. E a gente vê ela olhando pra ele, espelhando, aí as amigas falando, ai, como que ele é bonito, olha os prêmios que ele já tem, tudo isso. Então, tipo, as amigas, ela via as amigas olhando pra ele, e aí ela começou a olhar, e aí ela começou a ficar meio com ciúme, tipo, as minhas amigas estão olhando pra ele, mas as nossas famílias são amigas. Então ela resolveu meio que falar, agora eu vou atrás deles. Minhas amigas estão falando muito dele, mas eu acho que eu deveria, se alguém deveria namorar com ele, deveria ser eu. Então ela começa meio que na escola querendo chamar a atenção dele, mas na verdade ele nunca notou ela. Nenhuma menina, na verdade, ele notou naquela época, né? Ele era muito focado nos estudos, nos esportes, e aí anos depois, né, ela convence a família dela, né, a fazer esse casamento, né, esse acordo de casamento que são feitos entre os pais. Então os filhos quase não ficam sabendo, mas a Seodan fica, porque foi ela que colocou isso na cabeça e de casar com ele. Então aí é firmado esse contrato, foi firmado há quase mais de 10 anos, né? E aí ele vai pra fora estudar, como a gente sabe, que ele é um pianista. E aí poucas vezes ele viu ela quando firmaram.
Aí depois quando ela foi atrás dele lá na Suíça, que ele tava viajando, né, tava estudando, e também dá pra notar muitos momentos unilaterais. Os dois estavam lá, ela foi visitar ele pra eles se reaproximarem, né? Reaproximarem não, né? Porque ela tava vendo uma reaproximação, mas a verdade ali foi a primeira vez que pra mim eles estavam se vendo realmente, porque antes era tudo trâmites da família. Eles nunca conversaram assim, nunca tiveram sozinhos no mesmo ambiente. E ele dava pra ver que ele não sentia nada por ela, que era totalmente unilateral, que era tudo tipo assim, ele fazendo porque ele tinha que fazer as coisas por ela. Ela era a noiva dele, ela tava ali num lugar desconhecido por ele. Então a gente vê que ele não tá botando amor, não tava feliz por ela estar ali. Ele tava mais empolgado com os amigos de lá, com a música, do que com a visita dela. A gente pode ver. Então a gente vê a solitude dela, porque ela projetou um amor que não saiu nem do papel, nem da mente, nem de lugar nenhum. Então ela projetou uma coisa, um casamento, uma casa, um vestido, sendo que o principal ela não tinha o amor, ela não tinha o noivo. No papel, no figurado, ela tinha, mas no coração, pra vida, pra uma construção de uma família, ela não tinha. Então foi tudo uma projeção. Isso a gente pode ver que acontece em vários doramas e também na vida real, se a gente parar pra pensar. Então a gente vê que ela projetava umas coisas e não via que ela mesma era solidária, que ela mesma tinha essa solidão, que ela precisava descobrir quem ela realmente era. Então eu acho que por isso o Alberto foi tão importante na caminhada dele, né? A gente fala do Alberto já fica meio sem sentido. Então o Alberto foi primordial para ela ver que ela tinha que se autoconhecer, se amar. Ela queria colocar ele tanto em evidência que os dois eram perfeitos, tanto que ela não via, que ela não sabia quem ela era. Ela queria forçar tanto algo, como aquele casamento, né, que ela forçou até o limite que deu, que ela não via quem ela era sem ele. Ela não via quem ela era, os sonhos que ela tinha. Ela queria se casar o mais rápido possível. Falava de filho, falava de toda coisa, mas ela apressava muito uma coisa que ela sabia primordial que não tem. E ela fala com todas as letras, falta o amor. E por que ela queria continuar com isso? Então eu acho que ela queria continuar por causa da projeção que ela sentia. Ela achava que aquilo era amor, mas não era, porque quando ela conhece realmente o amor, que é o Alberto, ela vê a diferença. Não só de tratamento, mas dos sentimentos dela. Ela começa a ver que isso é até uma coisa que é correspondida, que o Capitão Lee nunca falou nada disso pra ela e que eles nunca tiveram essa sintonia. Então ela começa a ver a diferença. Então pra mim a Ciodã é uma personagem que evoluiu muito. E ela e o Alberto, perfeito, apesar de tudo, perfeito. A gente não vai pensar no que aconteceu no final. Deu tudo certo na nossa mente de fã. E é isso que importa. E ela e o Alberto é a coisinha mais linda, 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 linda. O Alberto e ela, e tudo que o Alberto ajudou na caminhada dela, a história de amor dos dois é fantástica. E pra finalizar, eu vou falar de mais um, I Love So Beautiful. Eu acho que esse é o mais, não sei, polêmico, mas é porque muitos fãs acham esse dorama muito bobinho, muito flopado, muita gente não gosta desse dorama. Eu gosto, eu shippei certo. Eu shippei certo, pra mim aquele casal tinha que ter acontecido, mas muita gente é revoltada porque queria ela com o atleta. Mas agora a gente vai falar do lado do atleta, principalmente porque é ele que se apaixonou sozinho. É ele que sofre, né, gente? Sinceramente. Mas apesar que nesse dorama tem sofrimento de muitas partes, vários personagens passaram por sofrimento, mas a gente tá falando da pessoa que teve o amor não correspondido. A gente vê desde o primeiro momento, quando o atleta põe os olhos nela, que ele já estava se apaixonando por ela, que ele fazia de tudo por ela e ela não enxergava ele, ela só enxergava o outro menininho, eu não lembro o nome, mas vamos colocar ele de inteligente, né, porque é isso que me lembra dele. E a gente vê, era uma sucessão, né, o menino inteligente, aparentemente, né, gente, porque se você assistiu o dorama, você entende que não era assim. Mas aparentemente que mostrava, pelo menos nos primeiros capítulos, que ele não
tava importando com a menina. E a menina corria atrás dele, né, na verdade, e o atleta corria atrás dela, porque ele era apaixonado. Então era uma corrente, um correndo atrás do outro, uma corrente assim, e parecia que nada ia dar certo em determinados momentos. E a gente viu ele sofrendo muito, o atleta, por aquele amor não correspondido. Depois, quando eles viraram um casal mesmo, né, ele assistiu, né, a parte deles como casal. Não tanto, né, porque foi quase quando terminou a escola, né, quase já na faculdade que eles viraram um casal. Mas ele sentia as partes dela correndo atrás do outro e ele sabendo que ela não amava ele assim, que não era correspondido. Essa é a parte mais triste, gente. Tem muitas partes tristes nesse dorama. Quando ele vai se declarar, aí ela fala, a gente vai ser sempre brother. Aí ele tá muito triste, mas ele fala, sim, brother. Porque, tipo, ele queria que ela enxergasse ele do outro jeito, mas ela só enxerga ele como brother, como amigo. Gente, muito, muito triste essas partes. Eu senti também. Apesar de eu estar torcendo muito pelo casal, eu também sentia muito por ele, porque eu queria que depois de toda aquela desilusão, eu não ia falar, não, eu queria que ele nem se apaixonasse por ela, porque esses doramas nunca são assim, né? Mas eu queria que depois de tudo isso, além do mais porque nesse dorama tem uma passagem de tempo, eu queria que ele não fosse mais tão focado nela, porque eu acho que seria muito mais interessante se ele tivesse tido uma namorada ou um outro interesse depois dela, porque não só pra mostrar que superou, mas também pra mostrar que, na minha opinião, que não é porque ela não tava com a pessoa que de repente ela ia dar uma chance pra ele, porque é isso meio que dá a entender, tipo, vocês não estão mais juntos, você me dá uma chance? E aí isso pra mim ainda é muito unilateral, porque eu sei que tem algumas pessoas que se casam e depois desenvolvem o amor. Só que naquele momento, e se eles ficassem juntos, pensa comigo, se eles ficassem juntos, não só ia demorar pra desenvolver o amor, como também ela ia ter que meio que mentir no começo daquele casamento pra tentar não magoar ele, porque se tipo, ela aceitasse eles casassem tipo 1 ou 2 semanas depois, ela ainda tava com aquele sentimento daquele antigo amor que não foi devidamente terminado, só tipo acabou, mas eles nunca conversaram, tinham posto as cartas na mesa, e de repente ela embarca numa outra jornada de relacionamento, uma coisa séria, um casamento. Então é muita coisa atropelada. Eu acho que casamento assim sem amor, dá pra se construir amor? Dá. Mas dá quando, tipo, você não tem aquela pessoa no coração. Ou foi de anos, e nem assim tem vezes dá certo. Porque mesmo uma paixão de mais de 20 anos ainda pode estar no coração da pessoa. E aí ela se projeta que ela tá junto com você, que ela vai se apaixonar por você, mas não consegue se apaixonar. Ou se apaixona, mas mesmo assim, aquela outra pessoa do passado é o grande amor na vida dela, é maior que aquele amor que ela sente por você. Então você não se sente suficiente, entendeu? Eu acho que ela não faria ele feliz. Ele talvez ia projetar uma felicidade, porque o que ele sempre quis é estar com ela. Mas será que se os dois tivessem ficado juntos, será que teria certo? Então também é umas coisas que eu penso, né? Tem muita gente que fala, o roteirista devia ter deixado os dois juntos. Mas será que teria dado certo? Talvez a gente escrevendo, né, com o pensamento de fã, talvez. Mas se a gente colocasse todos esses obstáculos de psicologia, dessas coisas que a gente analisa de acordo com o dorama todo, olhando todos os episódios, talvez não daria certo. E também a evolução dele também foi muito boa, depois que a gente vê os anos se passando, mesmo assim ele querendo ficar com ela, ele escolhe o bem maior, que eu acho que pra mim isso é o mais importante quando você fala que é uma pessoa que é apaixonado. Ele queria, antes de ver a felicidade dele, ele queria que ela fosse feliz. Então, mesmo se ela falasse pra ele, a minha felicidade não é você, você é só um amigo, ele aceita. E esse é o melhor desse personagem, ele é tão altruísta, gente. Ele desejava o melhor, não só pra ela, mas pra todos os outros personagens que eram amigo deles. Porque esse é o verdadeiro, tipo, se você fala que é uma pessoa, você vai embora, você deixa ela aí, porque você sabe que esse é o maior ato de amor que você pode fazer, deixar ela ser feliz com quem ela ama de verdade, com quem vai fazer ela feliz.
e voltar para aquela posição de amigo, porque você nunca vai perder o amor dela, você ainda vai ter o amor da amizade, que também é muito importante. Então, nessa parte ele foi sofredor sim, mas também pra mim ele chegou no altruísmo, ele chegou num nível assim totalmente de outro mundo, gente. Ele foi uma pessoa muito, muito boa e esse dorama pra mim é muito bom e dá pra analisar muitas coisas importantes. Tem muita gente que fala que ele é muito bobinho, mas eu indico, porque é um dorama bem rapidão, são episódios curtinhos, tá dublado na Netflix e eu acho muito bom, não só para o desenvolvimento do casal, mas desenvolvimento de sonhos, de amadurecimento, sonhos mesmo, porque cada um tinha um sonho e depois que passa o tempo, você vê os sonhos deles se modificarem ou até os sonhos sendo difíceis de alcançar. Então é um dorama que fala de muita coisa. Acho que tem que até gravar um vídeo falando de alguns doramas polêmicos, porque tem vários doramas polêmicos que, mesmo sendo polêmico, tendo aquela coisa que tá errado ou que por causa de alguma coisa você não gostou, tem mensagem muito boa assim. Então escreve aqui no comentário se você quer um vídeo mais ou menos assim que eu posso fazer. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade eu fiz uma lista bem maior, mas eu resolvi colocar menos indicações pra na hora que eu fui explanar, falar sobre determinado personagem, eu ter mais tempo pra falar sobre o assunto do que colocar muitos doramas e não conseguir explicar muito bem. E também eu enxutei a lista porque eu comecei a ver que as outras indicações eram parecidas, então eu ia acabar falando a mesma coisa, então eu enxutei um pouco a lista. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado das indicações, do que eu usei de comparativo, do que eu falei daquele personagem. Mas eu gostei muito e eu espero que vocês também. Deixa muito, muito, muito like, vocês me ajudam desse jeito. Comentem, compartilhem para familiares e amigos, indiquem o meu canal, gente, que isso me ajuda muito e eu vou ficar muito, muito feliz. E não se esqueça de, antes de sair desse vídeo, se inscrever aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo.